Bom dia! Bom dia, meus queridos! Bom dia, que Deus abençoe cada um de vocês. Que neste domingo Deus abençoe a cada um de vocês que tem assistido os nossos vídeos. Que Deus seja com a família de vocês. Que tudo aquilo que o teu coração desejar, que todos os teus planos, teus projetos, entrega nas mãos de Deus. Entrega nas mãos de Deus porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as tuas necessidades. Gente, e não faça como eu fiz a minha vida toda. Como eu já disse para vocês, eu sempre fui um cara muito ansioso. Eu sempre botei o carro na frente dos bois. E aí, gente, o erro era inevitável, só que, como eu disse, a ansiedade, a vontade de querer fazer com que as coisas acontecessem do meu jeito, sempre acabavam e acabaram fracassando. Mas assim, entregue os seus planos nas mãos de Deus, entregue. E converse com Ele assim como a gente conversa. Diga para Ele das tuas dificuldades, dos teus problemas. Abre para Ele o teu coração, diz para Ele o que tu gostaria que Ele fizesse na tua vida. Mas não esqueça que Deus só vai fazer a parte dele. E que nós temos que fazer a nossa e tu tem que fazer a tua parte. E qual é a tua parte? Crer. Acreditar que Ele é o único Deus que existe e que Ele pode tudo, né? Então faça isso, gente, faça isso. Abre o teu coração para Deus, conversa com Ele, porque a palavra de Deus diz que estão atentos os seus ouvidos e os seus olhos para verem tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que pedimos. E temos que saber pedir, gente. A palavra diz, se não recebemos é porque não sabemos pedir. Então nós temos que saber pedir. Então abre o teu coração, fala com sinceridade que Deus vai atender a tua oração. Certo, gente? Mas eu queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Dê aí o seu like, né? Compartilha, se inscreva, né? A gente está tentando gravar um vídeo todos os dias, né? O último que eu gravei até foi na sexta-feira, ontem eu não consegui gravar, né? Porque quando a gente começa isso tem assuntos aos montões que a gente tem, né? Como eu disse para vocês, nós temos 50 anos de história junto e nesses 50 anos de história a gente tem muita coisa para contar, né? Na última foi quando nós fomos viajar na lua de mel, como tudo aconteceu, né? Mas assim, depois que a gente voltou de lua de mel, que entramos na nossa vida normal, o que aconteceu? A gente a gente relaxou, digamos assim, naquilo que nós tínhamos, vamos dizer assim, conversado para fazer, né? Então, a gente casou, a gente começou a querer ficar dentro de casa, sem sair, aproveitando, né? Que sabe como é que é gente nova. Tu só quer ficar em casa, não quer sair para lugar nenhum, né, gente? Mas assim, como eu disse para vocês, as dificuldades nossas começaram realmente depois que a gente casou, que a gente começou a ver que tinha conta para pagar todo mês, que tinha o aluguel, que tinha a luz, a água, a comida, essas coisas todas. E aí a gente começou a ver a necessidade de ter um novo emprego, um emprego que a gente começasse a ganhar bem. E eu, no meu caso, eu procurei olhar, ver aonde eu poderia ter um salário melhor. E aí eu olhei para a área comercial, né? Mas eu não tinha experiência de venda. Eu até esse momento eu tinha experiência de trabalhar em escritório. E aí eu fui largar currículo nas lojas de antigamente, ou lojas de antigamente que hoje tu não vê mais. JH Santos, Incosul, Hermes Macedo, Mesbla. Mesbla até na época era assim, ó, quem era vendedor da Mesbla era o top, né? Porque a Mesbla era uma empresa que tinha loja em todo o Brasil, né? Então eu comecei a largar currículo em tudo que é lugar. Mas para ter experiência, né, gente? Só que assim, as experiências que eu tive nas lojas não foram boas, na verdade, né? Porque
a venda de loja é uma venda muito diferente do que aquela que tu tem na rua, que tu vai abrir cliente, que tu vai atrás dos clientes. Então eu trabalhei na Incosul, olha, eu acho que eu não trabalhei 2 semanas na Incosul e casualmente deu a casualidade de eu entrar naquela semana que os caras estavam recebendo um contra-cheque, né? E aí eu digo, cara, cheguei para um lá e digo, quem é o cara que mais vende aí? O cara disse, é aquele ali. Fui lá conversar com ele, eu digo, ô amigão, não te importa de me dizer, ou me mostrar o teu conta-cheque, porque me disseram que tu é o cara que mais vende aqui. E aí ele me mostrou o conta-cheque, quando eu olhei, gente, eu me apavorei, eu digo, eu não acredito. Tu é o que mais vende e ganha isso? Sou o que mais vende e ganha isso. Eu digo, então aqui não é o meu lugar. Dali para frente eu já comecei a visualizar coisas maiores para minha vida e para minha família. E aí o que eu fiz? Vou para outra loja. Saí da Incosul, fui para o JH Santos. JH Santos já se ganhava um pouco mais, né? Trabalhei na época no setor de som, que era uma loucura, era equipamentos muito caros e tal, trabalhei lá. Mas também lá trabalhei uns 2, 3 meses, porque era uma loucura o negócio de loja, até hoje é a fila, né? Tu tem que atender, mesmo que o cara entre meio-dia espalitando os dentes, não vai comprar nada, tu tinha que atender e tal. E aí tu dava às vezes orçamento para um cara, quando ele voltava o outro vendedor pegava, tu perdia a venda, dava confusão. Aí eu acabei largando. Dali eu fui trabalhar com erva mate Barão. Eu fui um dos 4 primeiros vendedores da erva mate Barão. E nessa lida toda a gente trabalhou também uns 4 meses mais ou menos, só que a erva mate Barão na época não tinha produção. Era melhor, se vendia que era uma maravilha, mas não tinha produção. Então durou 3, 4 meses, depois fechou. E aí nesse caminho eu fiquei 6 meses desempregado, gente. Olha, 6 meses que foi uma loucura. Como é que foi, dona Mara? 6 meses de dificuldade. Ai, foi muito triste. Muito triste. Eu com crianças pequenas em casa e ele desanimado que nem sei. Eu tinha que arrumar força para dar ânimo para ele. Porque era uma loucura, né, gente? Era uma loucura. A gente fazia de tudo, corria para tudo que é lado e nada dava, nada. Olha, foi pegado 6 meses comprando fiado no armazém. Até tinha um armazém aqui do lado de casa, que era do falecido seu Wilson. Comprei fiado dele ali. E um dia ele veio me cobrar na porta aqui, me encheu de caroço aqui no portão da minha casa, me disse um monte de coisa. Claro, ele estava com razão, ele precisava receber. Só que eu não conseguia pagar, entendeu? Me incomodei com ele por muitos anos, depois de muito tempo fui ali, pedi perdão para ele, paguei a dívida para ele, pedi perdão, né? Recomeçamos a nossa amizade de novo e tal. Mas aí até que um dia eu me deparei com um anúncio pedindo promotor de venda, gente. E eu fui lá. Gente, foi a melhor empresa que eu já trabalhei na minha vida, aonde eu aprendi tudo sobre área comercial, sobre venda, sobre incentivo. Eu comecei como vendedor, depois fiquei um período de supervisor. Mas assim, o nome dessa empresa na época era Central de Aviamentos e Botões, né? Era uma empresinha de 44 metros quadrados que hoje eu digo para vocês que eu acho que é a maior empresa de aviamentos, tecidos do país. O maior atacado, o maior importador de aviamentos e tecidos do país. E eu já quero aproveitar, se alguém conhece, agradecer a oportunidade que o senhor Adilson Bisognin Librelotto me deu de trabalhar na empresa dele. Seu Adilson, muito obrigado. O senhor foi um cara muito bom, muito bom. E vou confessar uma coisa para vocês, gente. Quando eu entrei lá, 6 meses desempregado, nome sujo, SPC, Serasa, nem tinha Serasa naquela época, era só SPC. E aí entrei na empresa, inclusive quando eu cheguei lá na fila para entregar currículo, gente, tinha umas 50 pessoas na frente. E eu me lembro bem certinho que todo mundo dizia assim, se não me pagar tanto eu não vou trabalhar, se não me fizer isso eu não trabalho, senão... Eu disse, gente, eu tô no meio só de gente boa aqui, eu não sei de nada, eu não vou, né? Só que aí a secretária do seu Adilson
a dona Suzy. Suzy chegou para o pessoal que tinha sobrado ali, que começou a demorar, o Adilson não conseguia atender ninguém, porque era telefone e ele era que resolvia tudo. Aí um dia, aí no momento a Suzy chegou lá e disse assim, gente, ó, quem quiser vir trabalhar, vem de tarde, porque o Adilson não vai conseguir atender ninguém agora. E no final da tarde, quem apareceu? Eu e o Giovanni, que trabalhou muitos anos também lá. Chegou a ser gerente, inclusive, de vendas. E ali, gente, eu trabalhei por 10 anos praticamente. E fiz a maior bobagem da minha vida, pedi as minhas contas para sair para trabalhar por conta que eu achei que ia ganhar mais. E eu era feliz e não sabia. Gente, vou te contar uma coisa. Se arrependimento matasse, o único arrependimento que eu tenho na minha vida é ter pedido para sair da Central de Aviamentos e Botões. Uma empresa que cresceu bastante, teve um período inclusive que nós estávamos viajando e a gente tinha mudado do prédiozinho pequeno para um prédio grande na Júlio de Castilhos e que pegou fogo numa quinta-feira, destruiu tudo. E eu me lembro bem certinho que o seu Adilson só disse assim, gente, segunda-feira a reunião. E ele perguntou para nós, o que vocês querem fazer? O que eu compro para vocês venderem? E aí a galera lá, que eram os vendedores, disseram, ó, é isso, isso e isso. E em 6 meses, gente, a Central tinha voltado à normalidade e se tornado uma das maiores empresas de aviamentos na época. Eu, inclusive, quando o seu Adilson, eu fiquei lá 4, 5 meses trabalhando nos mostruários para aprender sobre o que eram os produtos e tal, e um dia ele disse, ó, em janeiro tu vai assumir tal região, assim, assim, assado, tu tem que comprar um carro. Eu digo, cara, eu não tenho carro, não tenho crédito, não tenho nada. Ele disse, não tem problema. Tu vai lá no Bradesco, eu já falei com o gerente, eu vou ser teu fiador. Eu digo, mas seu Adilson, eu tô com meu nome no SPC. Ele disse, quanto é que tu precisa? Vai lá ver quanto é que tu precisa e tal. Eu fui lá, vi, ele tirou o dinheiro do bolso, deu na minha mão e disse, vai lá, paga tuas contas e começa a trabalhar. Gente, a maior alegria da minha vida foi ter encontrado essa empresa. E a segunda maior alegria, vou dizer para você, eu nunca vou esquecer, gente. Primeiro salário que eu recebi no final de janeiro. Eu cheguei em casa, gente, vou te contar assim, depois de 6 meses desempregado. Eu peguei o salário, enchi os bolsos da minha, era paletó, era jaqueta, era calça, com todo, eu não sei quanto dinheiro era, eu só sei que era muito dinheiro, gente. Eu cheguei em casa, joguei aquele dinheiro tudo em cima da cama, nem falei para dona Mara. O que eu disse? O que eu disse? Ah, não me lembro. Chamei ela no quarto e disse assim, jogou o dinheiro. Joguei aquele monte de dinheiro em cima da cama e disse para ela, dona Mara, a merda terminou. A partir de agora, a gente vai conseguir pagar, comprar, e é o que realmente aconteceu. Por 10 anos, gente, trabalhei nessa empresa. E tudo que eu aprendi com referência à venda, motivação, foi nessa empresa. Seu Adilson é um cara espetacular. É um cara muito bom. Há pouco tempo atrás eu tive lá perto e fui cumprimentar ele. E o cara é bom demais, gente. O cara é bom demais. Uma vez depois que eu saí, muito tempo depois, voltei lá tentando voltar, mas a gente sabia que quem tem um emprego bom, quem é que vai querer largar? Eu fiz essa besteira. E como eu disse, o único arrependimento que eu tenho na minha vida é ter pedido para sair de lá. Mas, gente, ali eu aprendi tudo. E vou dizer uma coisa para vocês. Tu imagina um cara que que o mais longe que eu tinha ido na minha vida era no zoológico de Sapucaia do Sul. Pegar um carro e sair para viajar. A minha região era a região da Serra aqui, Farroupilha, Caxias, subia, Vacaria. Gente, eu não tinha a menor noção de quantos quilômetros era daqui a Caxias, de quanto era daqui a Bom Princípio. Não tinha nada. E, gente, tinha cidadezinha no interior que um dia, viajando, eu chegava nela, achava que era uma cidade e era outra, porque era tudo muito parecido. E a gente achava cliente, sabe como, gente? Na época. Quando eu comecei a viajar, o meu maior cliente era as costureiras e os alfaiates. Sabe como é que a gente achava a costureira? Andando naquela cidadezinha pequena do interior, andando, e as costureiras antigamente costumavam botar a máquina na janela para ela ficar controlando o movimento da rua.
Aí nós víamos a máquina, paravam, ou claro, tu pedia para um outro cliente, ó, tem alguma costureira perto, e ela dizia, mas normalmente as costureiras tinham a máquina dela virada de frente para a rua e ela ficava controlando o movimento, né, gente? E era tão bom, gente, tão bom que vocês, assim, tu entrava na casa das pessoas, não tinha grade, não tinha nada, ninguém tinha medo de assalto, essas coisas, ninguém se preocupava com isso. E depois as lojinhas de aviamentos e botões, mas assim, era muito bom, gente, era muito bom. Hoje mudou muito, né, porque não tinha internet naquela época, né, eu me lembro que inclusive quando a gente tinha que passar alguma coisa para resolver, a gente, se eu tivesse não, estava em Passo Fundo, não tinha interurbano, tu tinha que ir numa gabine lá, gabine telefônica que eles chamavam na época, para o cara fazer a ligação de lá para Porto Alegre e tu pagava na hora e tal para resolver aquelas coisas. Mas era assim, gente. Mas tudo era novidade, mas tudo era maravilhoso. A gente trabalhava bastante, trabalhávamos de segunda a sábado, mas era prazeroso porque tu trabalhava, tinha resultado. O Adilson, como eu disse, era um cara com uma visão muito grande, ele chegava nos fins de semana, uma coisa que ele fazia normalmente para incentivar nós a vender cada vez mais. Por exemplo, chegava lá no sábado, ele reunia toda a turma e dizia assim, ó, Carlos, qual é a tua cota para te vender essa semana? Ah, minha cota para essa semana é 20 mil reais, 10 mil reais, tá, é 10 mil? Tá, se tu vender 20, o que tu quer? Ah, eu quero 5 quilos de costela e uma dúzia de cerveja, ou Coca-Cola e tal, ele está fechado. Bom, e a gente saía, pauleando e conseguia conquistar. Eu tenho, infelizmente já são falecidos, o que era gerente, o Márcio, o Gilberto, que era irmão do Márcio, que era supervisor. O Gilberto construiu casa na praia só ganhando essas não era aposta, né, mas esses incentivos que o Adilson dava. Ele pedia tijolo, ele pedia cimento, ele pedia antena parabólica, pedia telha, tudo isso. E a gente saía a fazer tudo isso. Mas assim, gente, o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente, apesar de todos os problemas, todas as dificuldades que nós temos todos os dias, a gente não pode desanimar. Cada dia as coisas estão mais difíceis. Apesar da internet ter facilitado um contato com o maior número de pessoas, né? Mas a gente tem que ir à luta, a gente tem que fazer as coisas acontecerem, né? Mas como eu disse no primeiro vídeo, hoje eu faço uma coisa que antigamente eu não fazia. Hoje eu sou organizado, hoje eu boto tudo no papel, hoje eu sei das nossas despesas, eu sei o que a gente vende, o que a gente... sabe? Tudo o que acontece financeiramente a gente sabe. Porque eu sentei com ela há 2 anos atrás praticamente, a gente sentou e eu conversei com ela para ver se a gente trabalhava junto, mas teria que fazer algumas coisas. Para mim foi sacrifício até, porque tu imagina, um cara que tinha... Hoje, como eu disse, vou fazer 68, eu estava com 66 quando a gente começou nessa organização, então foi isso, né, gente? Mas assim, foi muito bom. Era isso que eu queria dizer para vocês hoje, dar esse testemunho, né? Agradecer novamente a todos vocês. E dizer uma coisa, os nossos vídeos eles vão ao ar todos os dias a partir das 20 horas, gente. A gente programa para ele entrar às 20 horas, até porque esse horário o pessoal está em casa, quem olha e tal, durante o dia o pessoal está trabalhando, não tem essa função, tá bom, gente? Mais uma vez eu agradeço a atenção de vocês. Dê o seu like, gostei, não gostei, compartilha, tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês todo dia e que a semana de vocês, essa que vem pela frente aí, seja uma semana de grandes bênçãos a todos vocês. Aquele abraço! Fui!